Olá, futuro soldado, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de raciocínio lógico do concurso da Polícia Militar e do Bombeiro Militar da Paraíba para o cargo de soldado, prova que aconteceu no ano de 2014. Essa é mais uma prova organizada pelo IBFC. Se você ainda não viu aqui no canal, já existem outras provas dessa instituição. Dá uma olhada nessa playlist que vai aparecer aqui agora, onde você encontra só provas militares das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Valeu? Você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você quer ser aprovado no seu próximo concurso público? Se esse é seu desejo, eu te aconselho a se inscrever aqui no canal. Se inscreve aí, clica nessa carinha aqui do lado, clica no botão vermelho inscrever-se para você não perder as publicações que eu faço com a resolução de diferentes provas de concurso de diversas instituições, né? Então fica ligado nesse conteúdo, se inscreve, porque assim você aumenta as suas chances de aprovação e, claro, ajuda este canal a crescer ainda mais. Combinado assim? Se curtir as explicações do vídeo, deixa o seu joinha e compartilha este vídeo nas suas redes sociais. Conta para alguém que esse vídeo foi publicado para difundir esse conhecimento. Valeu? Agora sim a gente pode começar a resolver as 10 questões dessa prova. São questões relativamente tranquilas. Olha só essa primeira questão. O valor a pagar na conta de luz é calculado da seguinte forma: 45 centavos cada quilowatt-hora até 30 kWh. 57 centavos o quilowatt-hora para os próximos 40 kWh e 68 centavos para os demais kWh, além dos impostos. O valor a pagar pela conta de luz para um consumo de 82 kWh, desprezando os impostos, é em reais igual a quanto? Bom, a gente tem aqui uma questão de continha e de interpretação desse problema, né? Ele quer saber quanto vai custar uma conta que teve o consumo de 82 kWh. Observe que o problema nos deu 3 preços de acordo com as faixas de consumo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para resolver essa questão é separar essas 3 faixas de consumo dentro desses 82 kWh. Dentro de 82 kWh, a gente vai ter os 30 primeiros kWh, mais os 40 kWh seguintes, 30 mais 40 dá 70, e ainda vão sobrar 12 kWh, né? 82 menos 30 menos 40, ou seja, 82 menos 70 dá 12 kWh. Sendo assim, essa conta vai ser formada pela primeira faixa de preços, mais a segunda faixa de preços, mais a terceira faixa de preços. Para a gente saber o valor total, a gente vai multiplicar esses 30 kWh pelos 45 centavos. Vamos fazer isso? 30 vezes 45 centavos. 0 vezes isso tudo dá 0. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1 que foi 13. Se tem 2 casas decimais, a resposta vai ter 2 casas decimais também, ok? Para o consumo dos 40 kWh seguintes, o preço vai ser de 57 centavos para cada um. 40 vezes 57, 0 vezes isso tudo dá 0, 4 vezes 7 dá 28, vão 2, 4 vezes 5, 20, com 2 que subiu, 22. Tem 2 casas decimais, vai ter 2 casas decimais aqui, né? Por fim, esses 12 kWh, depois dos 70, vão custar 68 centavos cada um. Basta a gente multiplicar 12 por 68 centavos para a gente saber o preço dessa faixa. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 6 dá 12, com 1 que foi 13. 2 vezes 0 dá 0. Salta uma casa pela multiplicação do 2 e vai para a multiplicação do 1. 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 0 dá 0. Soma tudo. 6 mais 0 dá 6, 3 mais 8 dá 11, vai 1, 6 mais 1, 7, com 1 que foi 8, 8,16. Sendo assim, o preço total dessa conta vai ser de R$ 13,50 mais R$ 22,80 mais R$ 8,16, o que dá um total de R$ 44,46. A resposta dessa questão, então, é um valor que está entre 44 e 45 reais. Beleza? Dúvida? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo, ó, nos comentários do vídeo,
que eu sempre respondo tentando te ajudar. Então, se você teve dificuldade aí na multiplicação, pode perguntar. Se teve dificuldade com essa soma, pergunte. Se teve dificuldade no raciocínio inicial, pode perguntar também, tá? Eu estou aqui para tentar te ajudar, né? Então, não fique com a sua dúvida. Combinado assim? Vamos para a questão 22. Essa questão é a questão de sequência. Atenção nessa questão, porque esse tipo de questão é muito comum nas provas de concurso que envolvem raciocínio lógico. A sequência foi formada utilizando a palavra concurso. Concurso, 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 concurso. A 262ª, tá certo? A letra que está na posição 262 dessa sequência é igual a qual letra? Quando você tem uma questão assim, você tem que pegar a sua palavra de referência, ver quantas letras ela tem. É a primeira coisa a se fazer. Então, a palavra concurso tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras tem a palavra concurso. Aí você vai pegar o seu total de letras e dividir pelo número de letras da sua palavra inicial. Então, a gente vai fazer 262 dividido por 8. Para que a gente vai fazer isso? Porque dividindo o total de letras pelo número de letras da nossa palavra, a gente vai descobrir quantas palavras inteiras existem e no resto da divisão a gente vai ver quantas letras sobram. Olha só, 2 não dá para dividir por 8, mas 26 dá. 26 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 8, 24. 26 menos 24, sobra 2, né? Desce esse 2. 22 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. 22 menos 16, 2 menos 6 não dá, 12 menos 6 dá 6. Se eu passei 1 para cá, 1 menos 1 dá 0. Então, sobra 6. Não tem mais nada para descer. Ou seja, serão formadas 32 palavras concurso completas e ainda vão sobrar 6 letras para chegar nas 262. Então, a gente vai ter uma sequência assim, ó, com concurso, 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 32 vezes. Chegou na palavra concurso, que está na posição 32, ainda vão sobrar mais 6 letras. Então, você vai contar mais 6 letras como se fosse formar outra palavra concurso. Então, você vai ter mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 6 corresponde ao resto da divisão. Então, na posição 262, a gente vai ter uma letra R. Essa é a resposta da questão, a letra D. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Esse tipo de questão, fica ligado, porque sempre cai nos concursos públicos. Por isso, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão envolvendo sequências. Para quê? Para você treinar. Então, entra nesse link, tenta resolver essa outra questão, depois volta no vídeo para ver se acertou, errou, para esclarecer alguma dúvida, para você, para o seu raciocínio ficar mais rápido, para você resolver esse tipo de questão com mais facilidade. Pega as questões para treinar. Valeu? Vamos para a questão 23. A negação da frase José é professor e não trabalha de manhã é equivalente a... Ele quer saber a negação dessa proposição composta que tem uma conjunção. A negação de uma proposição contendo uma conjunção é um dos casos das leis de Morgan, né? A primeira lei de Morgan se refere a negação da conjunção. Nessa lei de Morgan, você aprende que para negar uma conjunção, uma proposição composta contendo uma conjunção, você nega tudo, ou seja, nega as duas parcelas envolvidas e troca o e por ou. Lembra disso? Se não lembra, revisa esse conteúdo com urgência, porque isso sempre cai nos concursos, tá? Então, nega tudo, troca o e por ou. Vamos fazer essa negação? Qual que é a negação de José é professor? Para negar José é professor, basta falar que José não é professor. José não é professor, ok? Como que a gente nega não trabalha de manhã? Para negar não trabalha de manhã, a gente vai negar uma negação. Para negar uma frase que já tem um não, basta você retirar o não, tá? Não é para mudar a palavra da frase, não. Você vai retirar o não. Então, você vai falar que José trabalha de manhã. Trabalha de manhã.
vai trocar o e por ou. Então, onde tinha e, você vai colocar ou. Então, a nossa proposição vai ficar: José não é professor ou trabalha de manhã. Essa seria a negação dessa frase. Aí você vem nas alternativas de resposta e a mais parecida é a letra D, que diz: José não é professor, tá certo, ou, ok, não trabalha de manhã. Tem esse não aqui atrapalhando tudo, né? Porque teria que ser trabalha de manhã. Então, essa não é a resposta da questão, né? Para achar a resposta dessa questão, você teria que encontrar uma proposição que fosse equivalente a essa disjunção. E aí você teria que lembrar de casos de proposições equivalentes. Uma equivalente de uma disjunção pode ser uma condicional, né? Então, se você tem a disjunção P ou Q, uma equivalente, para fazer uma equivalente, você nega a primeira parcela e mantém a segunda. Nega a primeira proposição e mantém a segunda, beleza? Então, vamos fazer essa condicional. Você lembra o que é condicional? Condicional é o caso do se então. Então, o ou vai virar um se então. Para o ou virar se então, você nega a primeira e mantém a segunda. Vamos negar a primeira. José não é professor. Como que a gente nega uma negação? Já falei com você. Basta retirar o não. Então, se é o se então, a gente vai falar que José é professor. Neguei a primeira. Se José é professor, então mantenha a segunda. Trabalha de manhã. Se José é professor, então trabalha de manhã. Então, equivalente da disjunção. Condicional. Para fazer a condicional, nega a primeira e mantém a segunda. Nega a primeira e mantém a segunda. Ou, para transformar em si, então, nega a primeira e mantém a segunda. Se José é professor, então trabalha de manhã. Essa seria a resposta da questão, a letra B. Se José é professor, então trabalha de manhã. Beleza? Dá para resolver essa questão de outra forma, usando, por exemplo, tabela verdade? Sim, proposições equivalentes. Nas proposições equivalentes, a tabela verdade é equivalente, é igual, né? Então, você poderia trabalhar com a tabela verdade de cada uma das alternativas, mas isso ia dar muito mais trabalho. Para resolver esse tipo de questão, a melhor forma, né, a forma mais rápida de você conseguir resolver é decorando mesmo os principais casos. Então, dá uma revisada nas leis de Morgan, dá uma revisada nos principais conteúdos de proposições equivalentes, aqueles que mais caem, e como que você vai guardar isso? Treinando. Pegue questões para resolver. Por isso, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá vendo que está escrito mostrar mais aqui embaixo? Clica nesse mostrar mais, a descrição do vídeo vai se abrir e você vai encontrar o link de outras questões com temas semelhantes a esses dessas questões dessa prova para você treinar. Pega essas questões para fazer, não deixe de treinar. Valeu? Vamos para a questão 24. Questão de conjunto, também sempre cai. De acordo com o diagrama abaixo, não é correto afirmar que, ou seja, quer saber a alternativa errada, né? Você tem o conjunto C, que está dentro do conjunto B, que está dentro do conjunto A. Observe que o conjunto A tem uma forma, um formato diferente dos conjuntos B e C, mas o conjunto A existe, ok? A gente tem três conjuntos aqui, o A, que é esse grande, dentro dele tem o conjunto B e dentro do conjunto B tem o conjunto C. Vamos avaliar alternativa por alternativa. Nem todo C é A. Ele está falando que nem todo elemento que está em C está em A. Será que está certo ou errado? O conjunto C, esse pequeno aqui, ó, está dentro do conjunto A. O conjunto A é isso tudo, inclusive essa parte aqui. Então, tudo que está em C está em A. Logo, essa afirmativa está errada. Ele falou que nem todo C é A. Mentira, todo C é A. Está errada essa. Essa já é a resposta da questão. Vamos ver as outras só para confirmar se estão certas? Todo C é B. O conjunto C está dentro do conjunto B. Então, todo C é B. Está correta a letra B. A B que não é C, ou seja, existe elemento de B que não está em C. Esses elementos de B que estão aqui, ó, nessa parte do conjunto B, não estão dentro do conjunto C. Então, existe sim elemento de B que não é C. Está correto.
pode haver A que não é B. Sim, todos os elementos de A que estão nessa parte aqui, ó, mais externa, não estão dentro de B. Então, pode haver A que não é B. Está correta também. Beleza? Esse tipo de questão também cai frequentemente nas provas de raciocínio lógico. Então, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo para você treinar mais questões envolvendo conjuntos. Beleza? Vamos para a questão 25. Essa questão é super legal e tem uma dica bacana para você. Fica ligado. Considerando o valor lógico da proposição P, o sucessor do número 32 é 31. E o valor lógico da proposição Q, a soma entre o número 4 e o número 7 é igual a 11, é correto afirmar o quê? Bom, quais são os valores lógicos possíveis de duas proposições? Uma proposição pode assumir o valor de verdadeiro ou de falso, ok? A proposição P diz que o sucessor do número 32 é o número 31. Isso está errado, é falsa essa proposição. Por quê? Sucessor é o número que vem depois, o sucessor do 32 é o 33, beleza? Então, P é falso. E a proposição Q diz que a soma entre 4 e 7 é igual a 11. 4 mais 7 dá 11? Sim, então essa proposição é verdadeira. A partir dessas duas proposições, P falsa e Q verdadeira, ele fez diversas afirmações envolvendo os conectivos lógicos. Então, para resolver essa questão, você precisava saber o básico da tabela verdade de cada um dos conectivos lógicos. Aí, eu vou te dar uma dica que eu dou para os meus alunos, que os ajuda a lembrar, vai te ajudar a lembrar, né, da tabela verdade dos conectivos lógicos. Pega um pedaço de papel e desenha nesse pedaço de papel os 5 conectivos lógicos. A conjunção, que é o E, é o chapeuzinho. A disjunção, que é o símbolo do OU. A disjunção exclusiva, né, que tem esse tracinho embaixo, é o OU. A condicional, que é o se então. E a bicondicional, que é a setinha para os dois lados, que é o se e somente se. Fez o desenho? Agora, você vai fazer pequenas modificações nesse desenho. Na conjunção, no E, desenha um verdadeiro perto dele. Por quê? Na conjunção no E, você precisa ter 2 Vs para que ela seja verdadeiro. Na conjunção, são necessários 2 Vs para ser V. Guardou? Na disjunção, você não precisa fazer nada. Por quê? Na disjunção, no OU, basta um V para ser V. Ok? Na disjunção exclusiva, tá vendo esse tracinho aqui embaixo? Faz um símbolo de diferente nesse tracinho aqui embaixo. Por quê? No ou, na disjunção exclusiva, os valores lógicos têm que ser diferentes para que ela seja verdadeira. Se os valores lógicos forem diferentes, a disjunção exclusiva, o ou, vai ser verdadeiro. No se, então, a condicional. A condicional é o caso mais lembrado, né? Quando que a condicional é falsa? É o caso da Vera Fischer, né? Então, a gente vai ter o VF. Quando você tem VF, a condicional é falsa. O se, então, só é falso quando você tem o caso da Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Vera Fischer é falso. Ok? E a bicondicional? A bicondicional, se, somente se, você vai desenhar aqui embaixo um outro tracinho fazendo um igual. Porque na bicondicional vai ser verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Beleza? Quando os valores forem iguais, a bicondicional vai ser verdadeira. Certinho? Guardou? Anota isso. Chegou na hora da sua prova, você não tem muita segurança com a tabela verdade, né? Não teve tempo para estudar e se dedicar, né, entender o raciocínio da tabela verdade, anota isso aqui no canto da sua prova, porque isso vai te ajudar a resolver algumas questões. Olha só para essa questão, a gente tem que avaliar alternativa por alternativa. A letra A diz que o valor lógico da proposição P, conjunção Q, é verdade. Então, ele falou que P e Q é verdade. Na conjunção, a gente viu que é preciso ter 2 Vs para ser V. Só é V quando tem 2 Vs. No nosso caso aqui, o P é falso e o Q é verdadeiro. Então, a gente não tem 2 Vs, a gente tem FV. Se a gente tem FV,
vai ser falso, né? Porque só vai ser verdadeiro, o resultado só vai ser verdadeiro quando tiver 2 vezes. Se fosse VV, seria verdadeiro. Como não é, é falso. Então, essa letra A está errada, porque falou que ia ser verdade. Não é verdade, é falso. Beleza? Letra B, o valor lógico da proposição P disjunção Q é falso. Ele falou que P ou Q vai dar um valor falso. Na disjunção inclusiva, basta ter um V para ser V. A gente tem um V aqui? Sim, é FV. Se a gente tem um V, ela vai ser V. Ele falou que vai ser falso, então a letra B está errada, ok? Na letra C, o valor lógico da proposição P, então Q é verdade. Então aqui a gente tem a condicional, se P, então Q. Ele falou que vai ser verdade. No caso da condicional, o único caso que é falso é o caso da Vera Fischer. Então, se a gente tiver o VF, vai ser falso. A gente tem o VF? Não, a gente tem FV. Se P, então Q. Se P, então Q. Então, FV. Não é o caso da Vera Fischer. Logo, não vai ser falso, vai ser verdadeiro. Ele falou que é verdade? Sim, falou que é verdade. Então, essa é a resposta da questão. Tá certa, né? Ele falou que se P, então Q é verdade. A gente tem FV, FV é verdade. O único caso falso é o caso do VF, exatamente nessa ordem. Vera Fischer é falso, ok? E a letra D? O valor lógico da proposição P se somente se Q, a bicondicional. A bicondicional vai ser verdadeiro quando os valores forem iguais. Aqui a gente tem valores iguais? Não, a gente tem F, V, são diferentes. Então, não vai ser verdadeiro, vai ser falso. Ele falou que vai ser verdadeiro, então está errado. Assim, a resposta dessa questão é a letra C. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Curtiu esse truque aqui? Eu já vi isso aqui em alguns outros vídeos, mas aprendi isso aqui quando eu era aluno ainda. Estou compartilhando com você, eu compartilho com os meus alunos. Espero que te ajude. Se você conhecer outra forma de gravar, né, compartilha aqui, deixa o modo como você guarda a tabela verdade aqui embaixo nos comentários, beleza? Para ajudar a difundir esse conhecimento. Nem todo mundo tem tempo suficiente para se dedicar ao estudo da tabela verdade, né? Então, às vezes, para ganhar tempo, é mais fácil decorar algumas coisas, já que você só vai usar isso na hora de fazer o seu concurso, beleza? Se você tiver tempo, claro, pegue para estudar, porque entender o raciocínio é muito mais legal do que decorar, ok? Vamos para a questão 26. Considerando a sequência lógica 11, 12, 15, 14, 19, 16, 23, 18, a diferença entre o 17º termo e o 16º termo da sequência nessa ordem é qual? Então, observe, a gente tem a sequência aqui, 11, 12, 15, 14, 19, 16, 23, 18. A gente tem que encontrar uma lógica nessa sequência. Ele quer saber sobre a diferença entre dois termos dessa sequência. A diferença é o resultado da subtração. Então, vamos subtrair cada um dos termos sucessivos. 12 menos 11 dá 1. 15 menos 12 dá 3. 14 menos 15 dá menos 1. 19 menos 14 dá 5. 16 menos 19 dá menos 3. 23 menos 16 dá 7. 18 menos 23 dá menos 5. Observe que sempre que ele soma, ele está somando de 2 em 2. Ó. Mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. 1, 3, 5, 7. Sempre que ele está subtraindo, ele está subtraindo de 2 em 2. Menos 1, menos 3, menos 5. O próximo seria menos 7. Né? Aí, olhando bem essa sequência, dá para perceber, né, se você olhar com atenção, você vai perceber que a diferença entre dois termos vai corresponder ao valor da posição daquele termo. A diferença entre o termo que está em uma posição ímpar, por exemplo, o terceiro termo, o quinto termo, o sétimo termo, ou seja, o 15, o 19, o 23, e o termo anterior, corresponde à própria posição daquele termo. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar o terceiro termo e subtrair pelo segundo, o terceiro termo é o 15, vou subtrair pelo 12, é o termo anterior. 15 menos 8 dá 3, ou seja,
a diferença entre o termo que está numa posição ímpar, o valor dessa diferença é igual ao número da posição, entendeu? Olha só o quinto elemento dessa sequência, o quinto menos o quarto, né? 19 menos 14, 19 menos 14, o resultado é 5, ou seja, o resultado da subtração corresponde à posição do elemento. O sétimo elemento menos o anterior, 23 menos 16, o sétimo menos o sexto, o resultado vai ser 7. Então, ele quer saber a diferença entre o 17º e o 16º. Qual que vai ser o resultado? O 17º menos o 16º, o resultado vai ser 17. O sétimo menos o sexto não dá 7. O quinto menos o quarto não dá 5. O terceiro menos o segundo não dá 3. Então, o 17º menos o 16º vai dar 17. Simples assim. Essa é a resposta da questão, a letra A. Para você treinar esse tipo de questão, que também é muito comum em concursos públicos, vai aparecer aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão de sequência lógica. Esse tipo de sequência tem que ficar olhando mesmo a sequência para encontrar uma possível lógica associada, tá? Não tem outro jeito, né? Você tem que olhar e tentar deduzir qual é a lógica aplicada àquela sequência. Vamos para a questão 27. Uma professora pretende formar 2 grupos com seus 7 alunos, sendo que o primeiro grupo terá 4 alunos e o outro 3 alunos. O total desses 2 grupos que a professora poderia formar com seus alunos, todos eles diferentes, é igual a quanto? A professora vai pegar os 7 alunos e dividir em 2 grupos. Um grupo vai ter 4 alunos, o outro vai ter 3 alunos. De quantas formas diferentes ela poderia formar esses grupos? Primeira coisa, essa é uma questão de análise combinatória, né? Você tem que agrupar coisas. Quando você tem uma questão de análise combinatória, geralmente você tem que ver se a ordem dos elementos influencia. Nesse caso aqui, a ordem dos alunos dentro dos grupos influencia aquele grupo, a natureza daquele grupo? Não influencia. Por exemplo, você tem o aluno A e o aluno B. Se em um grupo tiver o aluno A e o aluno B, esse grupo vai ser diferente do grupo que tiver o aluno B e A em ordem diferente? Não, vai ser o mesmo grupo, vai ter os alunos A e B, ok? Quando a ordem dos elementos não é importante, a gente usa os conceitos de combinação. Quando a ordem dos elementos é importante, a gente usa arranjo, tá? Aqui, como a ordem não é importante, a gente usa a combinação. Combinação de n elementos organizados de P em P. Isso vai ser igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. A gente vai fazer combinação de quê? A gente vai fazer a combinação dos 7 alunos organizados de 4 em 4 ou de 3 em 3, né? Porque a combinação dos 7 alunos organizados de 4 em 4 é igual à combinação dos 7 alunos organizados de 3 em 3, beleza? Então, a gente vai ter a combinação, vai ser 7 fatorial, n fatorial, dividido por p fatorial, vezes n menos p fatorial, 7 menos 3 fatorial, né? O que é fatorial de 7? É 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que aqui eu parei no 4 fatorial. Por que eu parei no 4 fatorial? Porque aqui embaixo eu também vou ter 4 fatorial. Ó. 7 menos 3 dá 4, 4 fatorial. E aí, se eu parar aqui em cima no 4 fatorial, eu posso cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. Ok? Aqui embaixo a gente vai ter 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6. Então, vou pegar esse 6 aqui ó, e cortar com esse 6. Esse 4 fatorial e cortar com esse 4 fatorial. Vai sobrar 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá 35. Ou seja, a professora vai conseguir formar 35 grupos diferentes. Essa é a resposta dessa questão, a letra B. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar. Se tiver entendido, larga o joinha no vídeo, compartilha o vídeo, manda o vídeo para alguém pelo WhatsApp agora. Lembrou daquela pessoa que tem dúvida em análise combinatória? Manda esse vídeo para ela. Fala aqui, ó, olha só a questão de análise combinatória para você treinar, para você passar no concurso junto comigo. Esse tipo de questão é bem comum nos concursos, né? E geralmente eles cobram a diferença entre combinação e arranjo. Só você ficar ligado na questão da ordem. Se a ordem não for importante, combinação. Se a ordem for importante, é arranjo. Ok?
Aqui embaixo na descrição do vídeo tem questões para você treinar. Questão 28. Numa urna há 6 bolas amarelas numeradas de 1 a 6. Assim, 6 bolas amarelas e 5 bolas vermelhas numeradas de 2 a 6. A probabilidade de sortearmos uma bola de tal modo que ela tenha um número par ou um número maior que 3 é qual? Bom, é uma questão de probabilidade, mas é uma questão que tem uma certa pegadinha, vamos dizer assim. Não é uma questão, é uma questão que parece ser fácil, mas que não é tão fácil não. Olha só, ele quer saber a probabilidade de a gente sortear uma bola que tenha um número par ou um número maior do que 3. Qual é o número total de bolas? Quantas bolas existem no total? Existem 11 bolas no total, né? 6 amarelas e 5 vermelhas. 6 mais 5 dá 11. Dessas bolas, quantas são pares? Existem 6 bolas pares, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas pares. As bolas 2, 4 e 6 amarelas e vermelhas são pares. Então, a probabilidade de, ao sortear uma bola, pegar uma bola par é de 6 em 11, certo? Qual é a probabilidade de pegar uma bola que tem um número maior que 3? Quantas bolas têm números maiores que 3? Também são 6 bolas. Quais são as bolas que têm números maiores do que 3? São as bolas 4, 5 e 6, tanto as amarelas quanto as vermelhas. Existem 6 bolas que têm números maiores que 3. Então, a probabilidade de pegar uma bola com um número maior que 3 seria também de 6 em 11. Aí ele fala uma coisa ou a outra, ou seja, em probabilidade, quando a gente tem o ou, a gente somaria as duas probabilidades. Só que nesse caso, a gente não pode somar 6 sobre 11 com 6 sobre 11. Por quê? O problema é, nessa análise, a gente está contando eventos duas vezes. A gente está contando um mesmo evento duas vezes. Observe que as bolas 4, 6, amarelas e vermelhas, 4, 6, estão sendo contadas duas vezes. Elas são contadas aqui embaixo, ó. Eu considerei a 4 e a 6 amarelo e vermelho, e aqui em cima, ó, 4, 6, 4, 6. Então, se essas bolas estão sendo contadas duas vezes, é como se a gente estivesse considerando esse evento duas vezes. Isso não pode acontecer. Então, a gente tem que excluir essas 4 bolas, 4 e 6, 4 e 6, de uma dessas duas avaliações. Beleza? Porque ao excluir, a gente vai contar o evento delas só uma vez. Entendido? Então, vamos excluir, por exemplo, aqui embaixo, né? Excluir o 4 e o 6 amarelo, o 4 e o 6 vermelho. Vão sobrar, então, quantas bolas maiores, com números maiores do que 3? 2 bolas, são as bolas de número 5, né? Então, sobram 2 bolas em um total de 11. Entendido? Isso significa que as bolas 4 e 6 não vão ser consideradas na probabilidade? Não, elas já vão ser contadas aqui em cima, ó, né? Porque 4 e 6 são pares e são maiores do que 3. Beleza? Sabendo então que existem 6 sobre 11 possibilidades de bolas pares e 2 sobre 11 possibilidades de bolas maiores que 3, agora a gente pode somar, porque o problema fala bolas pares ou maiores que 3. Quando fala ou, a gente soma 6 sobre 11 mais 2 sobre 11. Soma de frações, se os denominadores são iguais, a gente mantém o denominador e soma o numerador. 6 mais 2 dá 8. Assim, a probabilidade é de 8 sobre 11. Resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Essa questão talvez seja a questão mais difícil dessa prova, porque tem esse raciocínio aqui que geralmente não é levado em conta nas questões de probabilidade. Espero que você tenha entendido. Um evento ele não pode ser contado duas vezes para considerar a probabilidade, ok? Questão de probabilidade é batata nos concursos públicos. Então, dá uma olhada nessa questão que vai aparecer aqui agora para você. Nesse link você encontra outra questão de probabilidade para você treinar. Valeu? Vamos para a penúltima questão agora? Vamos lá! Dentre os 3 primeiros colocados numa corrida, sabe-se que André não foi o primeiro colocado. Então, tem 3 pessoas que são os 3 primeiros colocados. O André não foi o primeiro. Se o André não foi o primeiro,
o André foi ou o segundo ou o terceiro, concorda? Ele não foi o primeiro, então ele foi o segundo ou o terceiro. Bernardo foi o primeiro ou o terceiro, então o Bernardo foi o primeiro ou o terceiro. E Celso não foi o segundo colocado. Se o Celso não foi o segundo colocado, o Celso foi o primeiro ou o terceiro. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar corretamente o quê? Bom, observa que os três, o André pode ser o segundo ou terceiro, o Bernardo pode ser o primeiro ou terceiro e o Celso pode ser o primeiro ou terceiro também. Quem que é o diferente dos três? O diferente aqui é o André. Por que que ele é o diferente? Porque o André é o único dos três que pode ser o segundo colocado, né? Então, se só tem 3 competidores e só um deles pode ser o segundo, necessariamente, quem é o segundo? É o próprio André. Entre os 3, o único que pode ter sido o segundo colocado é o André. Essa é a resposta da questão. O André foi o segundo colocado. Simples assim. Legal, né? Esse tipo de questão é bem legal. É só você raciocinar em relação ao que o problema, o enunciado fala, né? Mas essa questão foi bem tranquila. Achou? Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Espero que sim, hein? Se não entendeu, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Agora a gente vai para a última questão dessa prova, que também é uma questão de probabilidade. A probabilidade de se acertar na primeira tentativa o segredo de um cofre composto por 3 dígitos não repetidos dentre os números 3, 4, 5, 6, 8, sabendo-se que o segredo começa por um número par, é de quanto, né? Então, quer saber a probabilidade de acertar a senha do cofre, o segredo do cofre, né? Esse segredo tem 3 dígitos. Quantos dígitos são possíveis, né? Tem os números 3, 4, 5, 6 e 8, ou seja, existem 5 números no total, 3, 4, 5, 6 e 8. Desses números, quantos são pares? 1, 2, 3. 3 números são pares. Por que eu separei quantos são pares? Porque o problema falou que o primeiro dígito desse segredo é um número par. Então, imagina lá que tem um cadeado com segredo, né? Você sabe que o primeiro número dessa senha é um número par. Então, quando você for colocar a senha, é óbvio que você vai escolher um número par, que você sabe que é par, né? Qual que é a chance de você acertar? Você vai colocar um número de cada vez. Então, a sua chance vai ser de 1 em um total de 3. Por que 3? Porque só existem, dentre os 5 números, 3 números que são pares. Beleza? O primeiro número é par. Qual que é a chance de você acertar o segredo? Você vai colocar um número lá, né, no cadeado, em um total de 3 números pares que existem. Ok? Entendido? Por que eu não considero 5 números no total agora? Porque eu sei que o primeiro número é par e só existem 3 números pares aqui nessa sequência de números. Beleza? Acertei o primeiro número, a chance é de um termo. Qual que é a chance de acertar o segundo número? O segundo número pode ser par ou ímpar, mas o problema falou que o segundo número é um número diferente do primeiro. Se o segundo número é um número diferente, a gente não vai ter mais 5 possibilidades de número. Por quê? Um número par já foi excluído. Então, se já escolhi o primeiro número, sobram 4 opções de número. Assim, a chance de acertar o segundo número vai ser de 1 em um total de 4. Entendido? Eu escolhi um número no primeiro dígito, eu tenho que escolher outro número agora, e esse número tem que ser diferente, né, do primeiro, então não vou ter mais 5 possibilidades de número para escolher, vou ter só 4. Para o terceiro número é um número que também é diferente, né, porque o problema fala que o segredo é formado por 3 dígitos não repetidos, dígitos diferentes. Se também é um número diferente, eu já escolhi 2 números, não vou ter mais 5 possibilidades, nem 4 possibilidades, vou ter só 3 possibilidades de número para escolher. Assim, a chance de eu acertar o terceiro dígito é de 1 em 3, 1/3, faltou o tracinho aqui, ok? Sendo assim, a probabilidade de eu acertar esse segredo de primeira vai ser se eu acertar o primeiro número e acertar o segundo número
e também acertar o terceiro número. Eu só vou conseguir abrir lá o cofre se eu acertar os 3 números. Então, eu tenho que acertar o primeiro e acertar o segundo e acertar o terceiro. Em probabilidade, quando a gente usa o E, a gente troca o E por uma multiplicação. Então, eu vou ter 1/3 E vezes 1/4 E vezes 1/3. Multiplicação de frações, multiplico o numerador e multiplico o denominador. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 3 dá 36. Então, a probabilidade é de 1 sobre 36. Resposta da letra B. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunte. Deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu tento te ajudar. Ok? Na descrição do vídeo você encontra o link de diversas questões para você treinar o raciocínio. Então, pega essas questões para treinar mesmo, para você ficar fera no raciocínio e não errar na sua prova. No mais, se curtiu as explicações, larga o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo, coloque no Facebook, no Instagram, onde quer que seja. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, para você não perder, né, os vídeos que eu publico com a resolução de diversas provas. E, no mais, desejo bons estudos. Até a próxima. Valeu!